Queridos, graça e paz. Podeis sentar, mesmo assentados, mas com reverência à santa palavra do nosso Deus, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo o relato de Lucas. Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8 é o texto para a nossa reflexão nessa noite. Hoje é o dia da mulher presbiteriana, hoje, como foi mencionado pela manhã e também na pregação do pastor, foi mencionado isso. Eu gostaria então de nessa noite meditar com os irmãos nesse texto. A princípio não era esse texto, eu gostaria de meditar hoje em Lucas 24, mas aí domingo que vem eu pregarei nesse texto Lucas 24, hoje nós vamos nos deter em Lucas capítulo 8. De vez em quando acontece isso, não é rotineiro, mas de vez em quando Deus toca o nosso coração para falar algo da sua parte. Eu queria então compartilhar, aproveitando hoje o dia das mulheres, das mulheres presbiterianas, Lucas capítulo de número 8, do versículo 1 ao versículo 3. Apenas 3 versículos para a nossa reflexão. Todos encontraram? Então vamos ler, queridos, todos a uma só voz, versículo 1 ao versículo 3. Aconteceu depois disto, que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhes prestavam assistência com os seus bens. Amém. Curva a sua cabeça mais uma vez, vamos ter uma palavra de oração. E você vai nesse instante clamar pela sua vida e pela minha, para que Deus, na medida que nós meditamos na sua santa palavra, através do seu Santo Espírito, inunde o nosso coração com a sua mensagem poderosa. Vamos orar, irmãos. Senhor, muito obrigado pelo privilégio de estarmos na tua casa e de termos a tua palavra santa diante de nós. Que nesse instante, ó Pai, no abrir da tua santa palavra, e que no abrir da minha boca para falar da tua palavra, o teu Santo Espírito fale através de mim. Que o Senhor, com autoridade e com poder, use-me apenas como um vaso, como um servo, como um instrumento imperfeito nas tuas mãos. Mas que o teu nome nessa noite seja glorificado e engrandecido, e que nós possamos nos esconder por detrás da cruz de Cristo. Que nós possamos nessa noite estar com o nosso coração aberto, desejoso para aprender da tua santa palavra, desejoso de ser desafiado pela tua santa palavra, na expectativa de viver em conformidade com a tua vontade. Fala conosco nessa noite, ó Pai. Fala conosco nessa noite através do teu Santo Espírito, por meio da tua palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, quando nós paramos para observar um pouco os nossos dias, nós nos deparamos com alguns extremos que a nossa sociedade geralmente, via de regra, se enveredam por eles. Há uma frase que eu costumo sempre utilizar, e durante o período que eu passei na igreja de Sertânia, os irmãos aprenderam e memorizaram bem essa frase, que diz: o diabo está sempre nos extremos. E se você fizer uma rápida análise na sua vida, nos acontecimentos, nas decisões que você tomou, em qualquer outra coisa ou qualquer outra atividade e atitude, sempre atitudes extremas desencadeiam em duras consequências. E um homem muito famoso, se não me falha a memória, chamado dele Lima Moody, então um dia disse: o diabo está sempre nos extremos. Quando nós costumamos dizer ou é 8 ou é 80, sempre posições contraditórias e que acarretam duras consequências. Os extremos sempre são perigosos. Quando nós olhamos para a nossa sociedade hoje, em pleno século XXI, nós percebemos muitos extremos no que diz respeito à vida em família, ao trabalho, à igreja, à vida como um todo. E um dos extremos da nossa sociedade atual está ligado exatamente à questão da mulher. Por incrível que pareça, na sociedade de hoje, nós temos visto de forma crescente a forma como a sociedade observa a mulher de uma forma totalmente diferente e contraditória daquela que a Bíblia Sagrada relata. Por outro lado também, nós temos alguns movimentos
que dentro de algumas igrejas também distorcem a verdade bíblica a respeito das mulheres. Então nós temos dois extremos nos nossos dias atuais. Por um lado nós temos o feminismo, que é um movimento que dia após dia ensina e doutrina as pessoas, dizendo, olha, a mulher, ela tem direito a fazer o que ela bem quiser, não importa se ela case ou se ela não case. Uma mulher feliz na visão feminista é aquela mulher que não se casa, que logo cedo ela tem uma vida profissional solidificada, que cedo ela se forma, que cedo ela entra no mercado de trabalho, constrói o seu império de riqueza, é totalmente independente e não passa nem na sua mente casamento. Essa é a visão feminista do mundo de hoje. Uma mulher só é uma mulher feliz, segundo essa visão, quando ela vive de forma totalmente independente, desprendida de qualquer ideia de casamento, de construir família, de obrigações, de filhos. Essa é a visão de hoje. É a mulher que tem suas regras e faz o que ela bem quiser, de acordo com o que o mundo dita nesse movimento feminista. Por outro lado também, há um movimento pequeno, mas que tem atingido muitas regiões e muitas igrejas, que diz exatamente o oposto. Olha, a mulher não tem direito a nada. Ela não pode falar, ela não pode cantar, ela não pode ensinar, ela não pode se apresentar no púlpito, ela não pode orar, ela não pode trabalhar fora, ela não pode fazer nada mais além de cuidar da sua casa e do seu marido. Fora disso, a mulher não tem liberdade para fazer absolutamente mais nada. Observe, irmãos, como são extremos os lados. Por um lado, a mulher faz o que ela bem quiser, distante da vontade do Senhor, longe da realidade da família, longe do propósito pelo qual Deus a criou, que é viver em família, uma verdadeira auxiliadora. Por outro lado, nós temos um movimento que diz exatamente o contrário. A mulher não pode fazer absolutamente nada disso. Ela deve estar tão somente presa e subjugada à servidão de sua casa. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós percebemos um modelo totalmente diferente do que ensina um e do que ensina o outro. Sabe por quê? Os extremos sempre são perigosos para a nossa vida. E aqui no livro de Lucas, irmãos, nós vamos perceber constantemente o quanto que esse evangelista menciona a vida das mulheres. Não é à toa que esse livro é até caracterizado por alguns comentaristas como um livro que especifica e observa com um olhar diferente as mulheres. Por quê? Nós vamos encontrar desde o seu primeiro capítulo e todo o desenrolar desse livro, não apenas em Lucas, mas no livro de Atos, também escrito por Lucas, muitas menções e citações e exemplos de mulheres piedosas que serviram ao Senhor. Aqui nós temos apenas mais uma menção que é feita às mulheres. O texto agora que nós acabamos de ler nos fala aí a respeito de algumas mulheres que andavam ao lado de Jesus. Interessante, irmãos, que quando nós paramos para observar a narrativa de Lucas, nós vamos perceber uma relação muito próxima de Jesus com as mulheres. E nessa relação de Jesus com as mulheres, ele acaba por quebrar alguns paradigmas, algumas tradições, alguns ritos que haviam sido estabelecidos pela cultura judaica sem que estivesse estabelecido pela Bíblia Sagrada. Por exemplo, em Lucas capítulo 8, nós vamos perceber do versículo 36 ao 49, quando Jesus permite que uma pecadora beije e chore os seus próprios pés. Observe aí vocês, que o texto vai nos falar exatamente sobre isso. Quando uma mulher chora aos seus pés, aliás, Lucas capítulo 7, do versículo 36 ao versículo 50, e naquela atitude, irmãos, os fariseus, especialmente aquele que havia convidado Jesus para a ceia, para uma refeição, fica escandalizado e fica pensando, se esse homem de fato fosse profeta, não ia permitir que uma mulher beijasse os seus pés, chorasse sobre os seus pés e enxugasse os seus pés com os seus cabelos. Esse homem não é profeta, não. Mas no mesmo instante Jesus toma a palavra e diz, olha, diante de duas pessoas, uma que foi perdoada de uma dívida alta e uma que foi perdoada de uma dívida menor, qual pessoa amará mais? Aquela que foi perdoada de uma dívida alta. Jesus então traz a lição. Jesus revela o que havia no coração daqueles homens que ignoravam, que rejeitavam, que escanteavam as mulheres para um segundo plano. Jesus começa a quebrar todos os paradigmas da cultura judaica com respeito às mulheres. Não apenas isso, quando
nós continuamos na narrativa do capítulo 8, nós encontramos a história de uma mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia, de um fluxo de sangue, assim ficou conhecida. E essa mulher toca na ponta da orla das vestes de Jesus. Jesus faz aquela pergunta famosa: quem foi que me tocou? Pedro toma a palavra: Senhor, tem tanta gente ao teu redor. O Senhor pergunta quem o tocou. Mas Jesus queria saber quem havia o tocado, não porque ele não soubesse, mas ele queria uma palavrinha com aquela mulher. E o que é que acontece nesse momento? Jesus, quando conversa com aquela mulher, ele demonstra, irmãos, que a sua preocupação não era apenas em curar a sua doença física, mas restaurar o seu emocional e também o seu espiritual. Por quê? Mulher não podia ter esse contato direto com o homem, ainda mais estando ela num período natural a toda mulher tocar em um homem, porque ela era considerada como impura. E essa mulher ainda mais porque ela tinha uma hemorragia que há 12 anos a incomodava. Mas essa mulher toca na ponta da orla das vestes de Jesus. Por quê? Ela chega por trás e toca apenas na ponta da orla. Por causa da vergonha, da timidez, da ousadia que era para uma mulher se aproximar próximo de um homem. E ainda mais o próprio Cristo. Aí Jesus se vira e conversa com aquela mulher, dá atenção àquela mulher, enquanto que Jairo estava preocupado, aperreado, porque a sua filha estava morrendo lá. Jesus conversa, dialoga com aquela mulher. O que é que Jesus faz aqui? Jesus restaura a saúde daquela mulher, não apenas física, mas emocional. E mostra aos seus discípulos que a mulher tem um papel fundamental na sua obra. Passa-se mais um pouco, nós temos o Evangelho de João no capítulo 4, quando uma mulher samaritana chega para buscar algo e Jesus pede que ela lhe dê algo. O questionamento da mulher: Senhor, sendo você um homem, fala comigo que sou samaritana, como é que pode isso? Mas Jesus conversa com aquela mulher e fala: se você beber da água que eu lhe dou, nunca mais você voltará a ter sede. Passa-se, irmãos, textos e mais textos, nós vamos perceber que Jesus passa a ter uma relação muito próxima com as mulheres. E isso à vista de seus discípulos, à vista dos fariseus, dos judeus, que via de regra o condenavam exatamente por dar esse espaço, por dar essa atenção às mulheres. Interessante observar o contraditório que acontece nos relatos, é que não foram as mulheres, ou não foi uma mulher que vendeu Jesus por 30 pratas. Também não foi as mulheres que abandonaram Jesus no jardim do Getsêmani enquanto ele chamava para orar. Também, irmãos, não foram as mulheres que 3 vezes negaram a Jesus. Foram as mulheres que, ao contrário de tudo isso, permaneceram junto a Cristo. Enquanto ele ia ao Calvário, enquanto ele era carregado, enquanto ele puxava o pesado madeiro para a sua crucificação. E olhando para esse texto, nós vamos perceber agora, irmãos, mulheres, exemplo de mulheres admiráveis. É sobre isso que eu queria então meditar nessa noite, sobre mulheres admiráveis. Veja comigo o texto, irmãos, algumas características que tornam essas mulheres admiráveis a partir do versículo 2. Diz assim um texto: e também algumas das mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidade, Maria Madalena, da qual lhe saíram 7 demônios. Veja, irmãos, que essas mulheres agora andam com Jesus. Observe ainda o versículo de número 2. Andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino. E com ele, os 12 iam com ele, e também, como diz o versículo 2 que nós lemos, algumas mulheres. Essa é a primeira característica marcante da vida dessas mulheres. Elas se tornaram mulheres admiráveis exatamente porque andaram com Jesus. O que é que isso significa? Jesus estava indo de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, e aquela era uma região muito populosa. Havia pelo menos mais de 220 distritos ou regiões, cidades ou pequenos ajuntamentos de pessoas em torno daquela região. Era um local populoso. E Jesus passa a exercer o seu ministério, ainda que curto, de cidade em cidade, diz o texto, de aldeia em aldeia. Juntamente com Jesus iam seus 12 apóstolos, juntamente aos 12 apóstolos, algumas mulheres. Aqui é citado Maria, chamada Madalena, Joana e Susana. Veja que, a princípio nós temos os 12
que iam com Jesus Cristo, mais o próprio Cristo 13, mais 3 mulheres 16. Mas o texto menciona, e muitas outras das quais lhes prestavam assistência. Nós não sabemos quantas são essas muitas outras, mas vamos imaginar que de 20 a 30. Era o número total de pessoas que andavam naquela comitiva com Jesus Cristo. E o que é que essas mulheres, especialmente essas 3 mulheres, faziam? Sustentavam, contribuíam, mantinham aquela obra. Era exatamente essa a atitude que elas tinham. E de cidade em cidade, andando com toda essa comitiva, essas mulheres estavam ao lado de Jesus Cristo, recebendo crítica, recebendo muitas e muitas vezes palavras irônicas, sendo desprezadas pelos judeus que não aceitavam que as mulheres tivessem uma religião independente, que tivessem a sua posição independente, porque uma dessas mulheres era esposa de um procurador de Herodes. Então observe que essas mulheres agora se dispõem a andarem com Jesus, a seguirem os seus passos, mesmo, irmãos, estando diante de tantas perseguições. Essas mulheres, elas andaram com Jesus no seu ministério, mas andaram com ele também quando ele estava sendo levado ao madeiro. Lucas 23. Diz assim um texto, Lucas 23, versículo de número 27. Seguiam numerosa multidão de povo e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: bem-aventuradas as estéreis, que não geraram, nem amamentarão. Nesses dias dirão aos montes: cai sobre nós, e os outeiros cobri-nos, porque se em lenho verde fazem isto, que será no lenho seco? E também eram levados outros 2 que eram malfeitores, para serem executados com eles. Por um lado nós temos aquelas mulheres que o assistiam, que o auxiliavam. Agora nos é dito que enquanto Jesus estava caminhando ao Calvário, seguia numerosa multidão, e também de mulheres. Veja que Lucas, ele sempre é enfático em mostrar a função, o papel, a presença das mulheres em muitos momentos da vida do ministério de Cristo. Mais à frente um pouco, nós vamos perceber que essas mulheres também estavam presentes quando Jesus foi morto. No momento da sua morte, as mulheres observavam Jesus sendo morto. Quando Jesus foi levado para ser sepultado, as mulheres de longe também observavam. E não observavam aonde colocaram Jesus, mas o texto vai nos mostrar que elas observavam como colocaram Jesus. E surte nelas a preocupação de fazer algo melhor, de preparar aromas, de preparar um perfume para colocar na pessoa de Cristo. Interessante que Lucas faz menção constantemente da presença das mulheres no ministério de Cristo, na sua morte. Também Lucas nos menciona, irmãos, a presença das mulheres na ressurreição de Cristo. Aliás, afinal de contas, as mulheres são as primeiras a testificarem, a presenciarem a ressurreição de Cristo. Lembra-se você de Lucas capítulo 24? Semana que vem, se Deus permitir, falarei sobre esse texto. Nos é dito que no primeiro dia da semana, à alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Elas são as primeiras que testificam a ressurreição de Jesus, se preocupam porque não viram um corpo, mas são as primeiras que recebem a notícia: olha, não está aqui, ele ressuscitou. Anunciem, proclamem isso. Elas são as que acompanham durante o seu ministério, durante a sua morte, mas agora presenciam também a sua ressurreição. Mas essas mulheres, irmãos, não estavam presentes apenas quando Jesus foi morto e quando ressuscitou. Onde elas estavam no período entre a sua morte e a sua ressurreição? Observe comigo Lucas 24, no relato dos 2 que caminhavam no caminho de Emaús, nos discípulos que caminhavam no caminho de Emaús, e o texto vai nos mostrar, vai nos ressaltar, que quando Jesus se aproxima daqueles discípulos que estavam a caminho de Emaús, Jesus pergunta: o que aconteceu? Aí eles perguntam: o senhor não sabe ainda do que aconteceu, das notícias que vem correndo nos últimos dias? Jesus: quais? Eles então respondem
que Jesus, aquele que traria a esperança, aqueles em quem estava confiada a esperança deles, havia sido morto e havia sido enterrado. E ele então vai dizer o seguinte: olha, as mulheres que estavam conosco testificaram que ele não estava lá, que ele ressuscitou. É verdade que um dos nossos foram testificar e comprovar o que elas falaram, e realmente o túmulo estava vazio, porém não o viram. O que é que os discípulos no caminho de Emaús relatam? Olha, aquelas mulheres que estavam conosco, que após a morte de Cristo permaneceram junto aos apóstolos, elas testificaram a ressurreição, a ausência de um corpo no túmulo. Porém, o que é que acontece? Os discípulos não acreditaram, porque eles caminhavam rumo a Emaús entristecidos, com desesperança, não crendo naquilo que as mulheres haviam anunciado de que Cristo havia ressuscitado. Diante disso, irmãos, o que é que nós percebemos? Que essas mulheres, que agora aparecem no capítulo 8, são mulheres que honram a Cristo na sua vida, mas honram a Cristo também na sua morte. Enquanto Jesus estava vivo, elas auxiliaram a Ele, elas prestaram serviço a Ele, elas entregaram os seus bens a Ele. Mas quando Ele morreu, elas também não largaram o seu corpo, elas se preocuparam em trazer aromas. E após a sua ressurreição, nós vamos encontrar o relato em Atos, escrito pelo próprio Lucas, Atos capítulo 1, versículo de número 9 em diante. Veja o relato de Atos, diz assim: ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem encobriu-o dos seus olhos. E estando ele com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como viste subir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com o irmão dele, os irmãos dele. Veja, irmãos, que claramente aqui, até mesmo na ressurreição de Cristo, não apenas os apóstolos testificam e observam o momento da sua ascensão aos céus, como também as mulheres estavam ali presentes e agora retornam ao cenáculo para se reunirem e aguardarem o momento em que Jesus derramaria do seu Santo Espírito. Na vida, na morte, na ressurreição, na descida do Espírito Santo, essas mulheres estavam presentes. Por que essas mulheres são admiráveis, irmãos? Porque elas fizeram de Cristo, de andar com Cristo, o seu principal projeto de vida. E se tem algo, irmãos, que é fascinante na nossa vida, é fazermos de Cristo o nosso principal propósito de vida. Foi exatamente isso que essas mulheres fizeram. Elas andaram com Jesus e fizeram desse andar com Jesus o seu principal projeto e propósito de vida. Certamente, irmãos, elas escolheram a melhor parte. Diferente do que prega o feminismo, que ensina e que mostra claramente cada vez mais e mais que a mulher não deve se prender ao serviço, que a mulher não deve se prender a essas coisas, mas deve viver uma vida independente, sem estar presa aos homens, sem se preocupar com o casamento, sem se preocupar com o auxílio pela qual foram criados lá no livro de Gênesis. Essas mulheres decidiram firmemente servir ao Senhor andando com Ele. Não apenas isso, quando nós, irmãos, olhamos para a vida delas, a partir do versículo 2 ainda, nós vamos perceber que há uma segunda razão pela qual essas mulheres se tornaram admiráveis. Primeiro, nós vimos que elas andaram com Jesus, e isso tornou essas mulheres admiráveis. Segundo, essas mulheres foram transformadas por eles. Veja comigo o versículo 2. Algumas das mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual lhe saíram 7 demônios. O texto agora nos menciona que algo extraordinário havia acontecido na vida dessas mulheres. De Maria Madalena lhe saíram 7 demônios. Era uma mulher possessa, era uma mulher maligna. Outras foram curadas por ele. Talvez uma menção
a mulher do fluxo de sangue, e não apenas a doenças físicas, mas talvez doenças espirituais e emocionais que muitas tinham naquela época. E diante dessa transformação, diante dessa doença espiritual e dessa doença física, que elas agora foram restauradas, o que é que elas fazem? Elas resolvem agora andar com Jesus. É uma atitude de gratidão por aquilo que Jesus havia feito por elas. Interessante, irmãos, que quando nós olhamos para a vida das mulheres, nós percebemos algumas contradições com respeito aos homens. Lembram lá a narrativa ainda de Lucas, capítulo 17, quando menciona que Jesus cura 10 leprosos? Dos 10 leprosos, quantos voltam para agradecer? Apenas um. Os 9 ficaram conhecidos e marcados pela sua ingratidão. Lá no livro de Lucas, ainda no capítulo 2, do versículo 35 ao 38, o texto nos menciona uma mulher chamada Ana. Não aquela Ana de 1 Samuel, mas a profetisa Ana, que de 84 anos não largava o templo nem de dia nem de noite, mas estava firme em jejuns e em orações. E quando ela se depara com Jesus sendo levado no 8º dia para ser circuncidado, diz o texto que ela dava graças a Deus e falava desse menino a respeito daquele que restauraria Jerusalém, aquele que traria a redenção para o povo de Deus. Diz o texto que essa mulher com 84 anos, viúva, não largava o templo, e quando se depara com Jesus, ela dava graças a Deus por aquele menino. Outro exemplo ainda nós encontramos quando Lucas ainda nos menciona no capítulo 4, veja comigo, capítulo 4, versículo 38 e 39, na cura da sogra de Pedro. Veja, irmãos, o que é que o texto nos menciona sobre essa mulher, a sogra de Pedro. Diz assim: deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. Veja a menção do texto: e logo se levantou, passando a servi-los. Aquela mulher que estava enferma agora é curada, agora é restaurada a sua saúde pelo próprio Cristo. Qual a atitude da sogra de Pedro? Imediatamente levantou-se e passou a servi-los. O que é que significa? Uma atitude de gratidão. Semelhante à atitude que essas mulheres tiveram. Elas foram libertas de demônios, elas foram curadas de enfermidades, elas foram salvas pelo poder do Evangelho, elas foram renovadas do Senhor. A sua esperança, a sua expectativa agora ressurgiu. Elas não mais estavam presas ao ritual judaico, elas não estavam presas mais às segregações sociais que haviam naquela época, que excluíam as mulheres, que deixavam elas de fora de qualquer celebração religiosa. Mas agora Cristo junta essas mulheres, e essas mulheres agora andam com Cristo Jesus. Elas foram restauradas por esse Cristo. Sendo por Ele restauradas, a atitude dessas mulheres agora é voltar-se para Ele em gratidão, em serviço, em auxílio à pessoa do próprio Cristo. Me faz lembrar ainda de um outro exemplo que o próprio Lucas menciona também no livro de Atos, capítulo 9, quando fala sobre Dorcas. Os irmãos conhecem a história, de Dorcas. E lá no livro de Atos, capítulo 9, nos é mencionado que quando Dorcas morre, as mulheres que foram por ela beneficiadas levavam as túnicas, as suas roupas, e choravam com saudade, choravam por causa da morte de Dorcas. Acontece que eles sabem que o apóstolo Pedro estava passando por aquela região e chamam Pedro para ir orar por Dorcas. E Pedro ora, e aquela mulher, ela é ressuscitada para a alegria daquele povo. Sabe qual é o exemplo? Sabe qual é a marca de Dorcas? Por causa do seu serviço, por causa do seu auxílio que ela prestou às mulheres viúvas que estavam ao seu redor, ela foi lembrada mesmo após a sua morte, quando as demais choravam pela sua partida. Não apenas esse exemplo, mas Lucas nos dá ainda outro exemplo, quando em Atos capítulo 16, nos menciona sobre uma mulher chamada Lídia, uma vendedora de púrpura. E essa mulher que era influente, que era uma mulher que tinha uma posição de destaque, como a gente vai ver no capítulo 17 e mais tarde em Filipenses 1 e Filipenses 4, essa mulher agora entende a pregação de Paulo e ela é convertida ao Evangelho.
E imediatamente, com a posição, com a atividade e a atitude de Lídia diante da conversão do Evangelho, do entendimento das Sagradas Escrituras, ela oferece a sua casa para que Paulo, juntamente com Silas, com seus companheiros, estivessem ali morando, estivessem ali repousando nas suas muitas viagens missionárias. Paulo é preso no capítulo 16 de Atos ainda, quando acontece aquele momento com o carcereiro, as cadeias se abrem, as prisões se rompem, Paulo é liberto. Diz o texto lá de Atos capítulo 16, do versículo 11 ao 15, que após sair da prisão, o apóstolo Paulo volta para a casa de Lídia. Então, irmãos, observem que em muitos momentos Lucas, tanto no seu evangelho como no relato do livro de Atos, ele menciona constantemente a atitude, a ação, a reação que as mulheres tiveram diante de um encontro com o Senhor. E é exatamente isso que agora acontece aqui no livro de Lucas, capítulo 8. Diante da grande transformação que Cristo operou na vida daquelas mulheres, livrando de espíritos malignos, sarando de enfermidades, restaurando a sua vida diante do Senhor, elas agora se voltam para Jesus Cristo em gratidão. Mulheres transformadas que agora vivem ao serviço do Senhor com alegria. Outras mais são mencionadas, que nós poderíamos mencionar, mas o tempo não nos permite. Mas eu queria observar por último, em terceiro lugar com os irmãos, no versículo 3, uma terceira razão, irmãos, porque essas mulheres foram admiráveis. Veja comigo. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhes prestavam assistência com os seus bens. Terceira razão pelas quais essas mulheres se tornaram admiráveis é exatamente por causa do auxílio que elas prestaram a Cristo. Elas se tornaram auxiliadoras. Elas andavam com Jesus, elas foram transformadas por Cristo e agora se tornam verdadeiras auxiliadoras de Jesus Cristo. Algo curioso aqui acontece. Por quê? Cristo, irmãos, tinha ou não tinha poder de suprir para si qualquer tipo de necessidade? Claro que tinha. Ele multiplicou pães e peixes e alimentou a multidão. Salmos capítulo 50, versículo 11 diz assim: conheço todas as aves dos montes e são meus todos os animais que pupulam no campo. A menção do salmista, quando faz uma referência ao Senhor, é que Deus é aquele que tem controle sobre absolutamente todas as coisas. E quem é Cristo? É o próprio Deus. Ele é o reflexo, ele é a imagem perfeita do próprio Deus. Ele estava presente na criação, ele tem poder. Satanás, inclusive, até tenta Jesus Cristo com isso. Olha, por que você não transforma essas pedras em pães? Jesus tem poder para fazer isso e muito mais. Ele tinha poder para transformar um deserto em oásis. Ele tinha poder para fazer com que a terra seca se tornasse em campos verdejantes. Ele tinha poder para fazer com que as campinas brotassem frutos para o seu alimento. Ele tinha poder sobre o campo, sobre as aves. Ele tem poder sobre o mar, porque ele acalma uma tempestade. Ele tem poder sobre os peixes, porque na sua ressurreição, quando ele vai ao encontro dos discípulos, ele olha, lancem a rede à direita. E 153 grandes peixes foram pegos naquele momento. Ele tem poder, ele tem domínio sobre tudo isso. Mas por qual razão Jesus Cristo não supre para si as necessidades do seu ministério? Permite que mulheres agora o auxiliem financeiramente. É porque ele não podia? É porque ele era folgado? Claro que não. De maneira nenhuma. Havia um propósito. E pelo menos, irmãos, dois motivos Jesus permite isso. Primeiro, para demonstrar a sua natureza humana. E com isso demonstrar a sua semelhança aos demais homens, diferente apenas no que refere ao pecado, porque ele não pecou. Mas no que se refere às necessidades humanas, Jesus se deixa passar por todas as mesmas necessidades que nós enfrentamos, para mostrar que ele era nosso semelhante, ele era carne, ele se tornou homem, habitou entre nós, não apenas entre nós, mas habitou como nós habitamos. Ele demonstra isso. Segunda razão, irmãos, era para provar o amor dos seus discípulos por ele. Quando Jesus permite que as mulheres o sirvam, e outros homens mais, e outras pessoas mais o sirvam com seus bens, ele estava provando do amor daquelas pessoas, daqueles discípulos por ele. É assim que acontece, irmãos, em João capítulo 12, do versículo 1 ao 8, quando Maria unge os pés de Jesus com um bálsamo de nardo puro.
Se você lembra do texto, você vai recordar que Judas, que estava para atrair Jesus, é o seguinte: por que não pega esse nardo e vende e dá aos pobres? Daria 300 denários. Um perfume tão precioso para ser derramado aos pés do Senhor. E diz o texto que quando ela derrama aquele bálsamo, a casa inteira ficou aromatizada. O perfume se espalha por toda a casa. Ela pega uma essência preciosa, caríssima, 300 denários, se não me falha a memória, essa menção do preço desse perfume. E lembre você que um denário era a paga de um dia do trabalhador, ou seja, era preciso muito trabalho e muitos dias para se comprar um perfume tão caro como esse. Exatamente, versículo 5 de João 12. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estavam para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? 300 denários. Para um trabalhador que recebia um denário por dia, sabe o que é que significa? Um ano inteiro de trabalho para comprar um perfume. O que é que essa mulher faz com esse perfume? Derrama nos pés de Jesus. Judas, quando vê aquilo, fica maluco. Como é que pode um perfume tão caro desse ser derramado? Que desperdício, Senhor. Mas ele dizia isso não porque ele queria dar aos pobres, ele queria roubar. E diz o texto que ele era ladrão. Botava a mão na sacola onde ficavam as ofertas e se apropriava daquilo que não era seu. Jesus disse: olha, os pobres vocês sempre terão convosco. O que Jesus quer ensinar com isso? É que ele é mais importante do que os pobres? É de que não é necessário ajudar os pobres? Não. Ele está ensinando ali o princípio da prioridade. O que era precioso, o que era prioridade para aquela mulher? Cristo. A sua presença era ilustre. E por causa disso, ela não mede esforço, ela não contabiliza os seus bens, mas ela derrama aos pés de Jesus. E é exatamente isso, irmãos, que agora vai acontecer nesse pequeno grupo que segue Jesus. Essas mulheres estavam servindo a Cristo, prestando serviço a Cristo com seus bens. Auxiliaram a Ele. E quando essas mulheres fazem isso, elas estão cumprindo, irmãos, o propósito pelas quais Deus criou. Diz o texto que Deus fez a mulher para ser auxiliadora idônea. Uma auxiliadora, uma ajudadora, que vai agora ajudar o homem. Um exemplo de uma mulher auxiliadora, muito citado, está no livro de Provérbios, capítulo 30. Mas, irmãos, deixe-me atentar com os irmãos nesse texto, Provérbios 31, quando fala sobre o louvor da mulher virtuosa, que embora o texto fale muitas atitudes daquela mulher, mas no final das contas, sabe quem é glorificado nesse texto? Por incrível que pareça, não é a mulher, é o seu marido. E qualquer teólogo bíblico e comentarista sério com as escrituras vai observar isso. Vejam comigo, irmãos, Provérbios 31, versículo 23, versículo 11, versículo 23 e depois o versículo 28. Diz assim o versículo 11: o coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Versículo 23: seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra. Não pensem vocês que o homem vai ser estimado entre os outros quando a mulher manda nele. Contrário, né? Quando a mulher manda no marido, os homens tiram brincadeira com ele. Mas o que é que diz aqui o texto? O seu marido é estimado entre os juízes da terra. Por quê? Por causa da sua mulher. Veja comigo agora, irmãos, versículo número 28. Levantam-se os filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. No final das contas, para quem é que aponta todo esse texto de Provérbios 31? Para o marido, que claramente tipificava e demonstrava o serviço que a noiva de Cristo deveria prestar ao seu noivo. É exatamente esse o cumprimento do propósito de Gênesis, uma auxiliadora idônea. O marido é honrado em tudo isso. Cristo, irmãos, foi honrado quando essas mulheres agora prestaram serviço a Ele, entregaram o que elas tinham de precioso para Cristo Jesus. Essas mulheres são admiráveis, porque andavam com Cristo, submetendo
às perseguições, se submetendo às críticas, se submetendo a todo tipo de perseguição. São admiráveis, porque ao serem transformadas por Ele, elas agora prestam a Ele auxílio, se tornam verdadeiras auxiliadoras, não para o seu envaidecimento pessoal, mas para a glória de Deus, o Pai, porque é exatamente assim que é concluído Provérbios 31, o seu marido é estimado, o seu marido a louva, o seu marido lhe chama ditosa, bem-aventurada essa mulher, porque o seu temor está ao Senhor, está no Senhor. É dessa forma que a Bíblia Sagrada relata e demonstra a importância das mulheres, não para estarem acima dos homens, não para assumirem uma posição contrária à Bíblia Sagrada, como prega o feminismo, mas também não para estar sendo pisada e escanteada, como alguns movimentos mencionam e ensinam. Pelo contrário, mas para estar ao lado, auxiliando, contribuindo, prestando serviços, não numa atitude de escrava que está ali sendo humilhada, mas numa atitude de gratidão, em louvor e adoração ao nosso Deus. Pergunta, irmãos, que fica, não apenas para as mulheres, mas para nós homens, é se nós temos utilizado as nossas dádivas, os nossos bens, o nosso tempo, o nosso corpo para o serviço do Senhor. Veja, irmãos, que havia muitas pessoas ricas naquela região. Uma única pessoa com muitas riquezas poderia suprir todas as necessidades do ministério de Cristo, mas Ele permite que mulheres auxiliem a Ele com o que elas tinham. Nem sempre são os ricos que bancam tudo, mas são pessoas que têm um coração disposto a reconhecer e a entregar ao Senhor aquilo que vem das suas próprias mãos. Que nós possamos, irmãos, sermos conhecidos como homens e como mulheres admiráveis e admirados, porque se entregam totalmente ao serviço do Senhor, para que o seu reino cresça, para que o seu nome seja glorificado, para que vidas sejam alcançadas através da nossa vida. Eu queria convidar você a ficar de pé, para que nesse instante nós possamos orar juntos, clamando ao Senhor que nos ajude nesse propósito, nesse desafio, em um mundo tão capitalista, em um mundo onde as prioridades estão tão invertidas, onde os papéis e as funções de marido e mulher muitas vezes se invertem e se perdem em uma sociedade corrupta e distante de Deus. Que nós possamos restabelecer a nossa vida, as bases de nossa família, de acordo com aquilo que diz a palavra do Senhor. Homem e mulher, ambos vivendo juntos para a glória bendita do nosso Deus. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus bendito, nós te louvamos, ó Pai, te agradecemos pela tua palavra e pelas preciosas lições que o Senhor nos ensina através dela. Que nessa noite, homens e mulheres, todos juntos, estejam dispostos a entregarem, a ofertarem, a depositarem no teu altar o melhor, com o seu tempo, com os seus bens, com as suas habilidades, com os seus dons e com os seus talentos, prestando serviço ao Senhor, para o crescimento, para a expansão do teu reino e para a tua glória, sabendo que a nossa recompensa não vem desse mundo, mas vem do Senhor. Por isso a tua palavra nos instrui e nos recomenda que nós sejamos firmes, constantes, inabaláveis, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Nós teremos recompensa celestial dada pelo próprio Deus. Ajuda-nos, ó Pai, para que a tua igreja, para que o teu povo volte-se para a tua palavra e, seguindo a tua palavra, busque um modelo de vida equilibrado, correto, que glorifique o teu santo nome. Que homens e mulheres possam entender os seus papéis e juntos possam glorificar ao Senhor, o nosso Deus e Pai. Que possamos viver a nossa vida no nosso trabalho, na nossa casa, na tua casa, inteiramente para o teu louvor. Assim nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus os abençoe, queridos.